Eu sei que muita gente ficou meio decepcionada por conta do último trailer, né, que a gente recebeu de Demon Slayer aí referente ao filme do Castelo Infinito, por conta da gente ter recebido apenas imagens do filme e nenhuma cena propriamente, né. Mas pra satisfazer a vontade da galera, eu meio que dei uma investigada e consegui descobrir cada momento exato referente a essas imagens que a gente recebeu do filme. No caso, cada um desses momentos no mangá. Então se vocês estão numa ansiedade bizarra, esse vídeo vai satisfazer um pouquinho vocês. E aí galera, beleza? Setki, no vídeo de hoje, mais uma vez eu tô trabalhando aqui na minha função de investigador. E como eu já expliquei aqui no início, eu fui atrás de descobrir cada um dos momentos referente às imagens que foram liberadas pra gente, por mais que algumas a galera acho que possa passar despercebido certos momentos. Eu já posso deixar muito claro que é surreal essas comparações que a gente vai ter nesse vídeo de hoje. Já dá pra ter uma boa noção como o anime de Kimetsu, no caso dessa vez o filme, vai elevar mais uma vez às alturas a qualidade de Kimetsu. Já deixa nos comentários com a hashtag comparação qual dessas imagens que a gente vai analisar hoje que vai ser o seu momento favorito desse primeiro filme. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora de uma vez pra comparação de hoje. A primeira imagem que eu selecionei pra gente dar uma analisada aqui é a do Tokito, porque é de longe uma das mais fáceis pra gente achar exatamente qual momento do mangá que vai estar sendo adaptada pra versão do anime no filme. E essa cena que a gente tem do Tokito em movimento, porque a gente consegue ver claramente pela posição do corpo do personagem nesse take do filme, ele está em movimento, ele não tá parado. E a gente consegue ver pelo borrão do fundo também, que ele tá aí se movimentando ao longo do Castelo Infinito. E quando a gente olha pro take do mangá, a gente tem um momento que ele tá conversando com o Gyomei sobre o que é todo o assunto. Eu acho que eu nem preciso entrar em muitos detalhes, porque aí já é muito spoiler e a gente não precisa disso tudo. Mas deixando claro pra vocês também, se a gente analisar o take do mangá, a gente consegue ver várias linhas em volta do personagem, e isso indica movimento. Então fica claro de que essa cena do mangá é esse momento que a gente vai ter aí no primeiro filme do castelo. Agora seguindo pra próxima imagem, essa aqui também é muito tranquila de se analisar, porque é mais ou menos a mesma linha de raciocínio da imagem do Tokito. A gente tem o Gyomei de costas, também no que parece ter um pouquinho de movimentação ali, principalmente por conta do Haori dele que tá fazendo uma curva pra trás, como se ele estivesse correndo. E quando a gente leva em consideração que a imagem do mangá que a gente tem exatamente nesse ângulo, digamos assim, de costas, fica tudo muito indicativo de que é de fato mais um momento que a gente pode falar, ó, e é isso aqui, é esse o lugar. Essas duas primeiras imagens bem tranquilinhas, e assim, o que eu posso dizer pra vocês, são imagens do começo do filme, tá? Não é imagem da metade do filme nem nada do tipo. Quando a gente vai pra imagem oficial revelada da Shinobu, a coisa já começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque pra você que não leu esse arco do Castelo Infinito no mangá, a gente tem algumas mudanças, principalmente nessa transição de sair do formato de anime pra entrar nesse formato do filme. Por que eu tô dizendo isso? Tem muitos personagens que caíram dentro do Castelo Infinito, como a gente pôde ver ali pelo último episódio da última temporada, como por exemplo os NPCs, o Genya, a própria Kanao, o Inosuke mesmo, o Zenitsu, todo mundo foi mostrado o momento deles caindo dentro do Castelo Infinito. Só que tem alguns personagens que no mangá, quando eles aparecem em ação pela primeira vez no castelo, eles só brotam, tipo, não mostrou o momento de fato deles caindo. Isso foi meio que um conteúdo modificado e original pro anime, claro, com a aprovação da Koyoharu Gotoji. E no caso dessa cena aqui da Shinobu, como a gente pode ver pelo ângulo que tá o Castelo Infinito de fundo, tá tudo meio bugado, meio, né, de cima pra baixo, de ponta cabeça, girando, a gente não consegue ver exatamente em que posição ela tá, se ela tá caindo mesmo ou não, apesar de que sim, eu tenho minhas suspeitas de que a Shinobu está em movimentação no ar por conta dos riscos em volta da personagem. A gente não tem um momento pra dar match no mangá exatamente desse take, porque no mangá propriamente não tem momentos da Shinobu caindo e se virando ali pelo Castelo Infinito dessa forma. E esse take do mangá da Shinobu é o primeiro momento dela nesse arco do Castelo Infinito. Então, tipo assim, é basicamente o que a gente tem pra comparar um com o outro. No momento, não temos ainda um match perfeito. Bora pro próximo. Agora, chegando no Sanemi, é muito mais fácil da gente identificar exatamente o momento perfeito, idêntico, de quando a gente for ver essa cena aqui do Castelo Infinito. Só que, claro, como eu já tinha dito pra vocês no início do vídeo, a qualidade surreal que o anime traz pra gente, comparado ao mangá, é inacreditável. Porque enquanto no mangá a gente consegue ver dois takezinhos ali, um pouquinho mais de longe do Sanemi parado ali, de joelhos, sentado de boa, e depois um take um pouquinho mais aproximado, junto com várias linhas de diálogo e pensamento. No anime, no caso no filme, vai ser bem diferente. A gente tem todo um local ali onde tem as luminárias, fazendo toda essa parte da iluminação mesmo do Castelo Infinito, que dá aquele charme com aquela paleta de cor bem única, e o ângulo que eles escolheram pra representar no anime, bem diferente, vindo de trás, e eu acho que também vai dar pra fazer uns jogos de câmera muito surreais e inacreditáveis quando a gente for ver essa cena no primeiro filme. Esse também eu posso considerar um dos matches perfeitos, porque a gente consegue ver que é exatamente desse momento. O Inosuke, infelizmente, ele é mais um desses que tem o problema da Shinobu, de não ser mostrado o momento que ele tá caindo no castelo no mangá. Ele só surge de primeira, assim como a Shinobu. E como no anime a gente teve toda essa questão do Inosuke caindo no castelo, todo animado, botando a máscara, sabe? Aqui tá muito claro que ainda pode fazer parte dessa cena inicial dele caindo, porque, pô, o que ele tá fazendo? Tem muita linha de movimento na tela, e claramente ele tá
tá indo de cima pra baixo. Infelizmente, o Inosuke não tem o match perfeito pra comparar com o mangá, mas fazer o quê? A gente vai ganhar novidade no fim das contas, né? Chegando agora no nosso menino Cobra, eu acho que dá pra arriscar dizer que é um match conclusivo, porque no lado do anime a gente também tem linhas de movimento vindo na diagonal, e eu não acho que ele esteja caindo, eu só acho que ele esteja preparando um golpe, e encaixa direitinho quando a gente compara com o mangá do primeiro momento que o Obanai aparece, porque ele vai usar a respiração da cobra nesse momento no mangá, então já indica que pode acontecer algo parecido nesse momento no anime, e eu acho que, cara, sinceramente, pela expressão também, combina bastante. O que vocês acham? Vocês acham que esse momento aqui do Obanai no mangá, que é o primeiro no Castelo Infinito mangá, é o mesmo momento dessa imagem aqui do primeiro filme? Deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A imagem da Mitsuri me deixa uma pulga atrás da orelha, porque é mais ou menos a mesma situação dos outros personagens que não necessariamente tem um momento pra dar match no mangá. Porque o primeiro momento da Mitsuri no Castelo Infinito, no arco do mangá, é ela do lado do Obanai, enquanto começa a aparecer aqueles demônios que a gente viu lá naquele episódio original da quarta temporada, enquanto a imagem que a gente tem no anime é ela completamente no ar, assim, não parece que ela está perto de alguma estrutura nesse momento desse take, e ela tá balançando a espada dela. Não sei se vai ser alguma cena original dela se agarrando em alguma estrutura, eu imagino que possa ser, ou se vai ser ela dando algum golpe nesses demônios, não dá pra saber exatamente ainda, né? Mas eu chutaria mais a primeira opção. Pra Mitsuri a gente também vai ficar sem um match conclusivo totalmente, então... tristeza. Bom, pessoal, agora a gente chegou numa das minhas comparações favoritas, porque o Zenitsu, gente, a gente foi abençoado aqui, porque o take é literalmente o mesmo, cara. Do lado do anime, nessa imagem do filme, a gente tem o Zenitsu em movimento, correndo, tudo bem num desespero mesmo. A gente consegue ver as coisas borradas justamente por ele estar correndo, e além disso, é um take muito bonito também, dá pra ver que a qualidade aqui vai estar surreal. Me deu até um pouquinho da vibe dos Hashiras correndo lá no último episódio da quarta temporada, e a gente também consegue ver as diferenças do take pro mangá, que no mangá não tem luminariazinhas dando essa vibe e ambientação do Castelo Infinito, como o anime trouxe esse aspecto. Então eu acho muito legal observar essas diferenças que trazem um pouquinho de charme pro formato que o filme tem. De resto, as paredes ali, tudo bem parecido. E outra imagem do mangá que eu separei dos Zenitsu pra vocês é do mesmo momento, é que é basicamente só muda o ângulo. É ele visto de lado ali, correndo. Concluímos que tá tudo certo aqui. Agora, quando a gente vem pro meu menino Tomi, a gente tem ele olhando pro horizonte do Castelo Infinito, né, meio que assim, só visto de costas, eu acho que pode deixar muita gente confusa, porque o povo deve se perguntar, pô, mas Seth, não tem nenhum momento assim no mangá com o Tomioka olhando pra longe, assim, pro Castelo Infinito. Só que a gente tem que lembrar que o Castelo Infinito, ele é todo bugado. Ele tem espaços que estão de ponta cabeça, ele tem uns que estão de lado, invertido, então a gente não tem necessariamente uma visão certa, ou melhor, correta aqui, né? Porém, eu acho que eu posso ter descoberto no mangá onde que tá esse momento dele olhando nessa direção, e de costas, né? Se a gente for analisar esse momento aqui do Tanjiro conversando com o Tomioka, a gente vê que o Tomioka tá de costas, ele tá olhando pra uma direção, só que tipo assim, ele tá de ponta cabeça do ponto de vista do Tanjiro, ou talvez o Tanjiro esteja de ponta cabeça do ponto de vista dele. Mas eu acho que é o único momento que pode sim encaixar perfeitamente com essa cena, com essa imagem do primeiro filme do castelo. E sinceramente, eu tenho quase certeza que é realmente esse momento, mesmo que seja só um quadrinho pequeno. No filme a gente já sabe que tudo vai ser expandido, né? Match concluído. E antes da gente ir pro último personagem, a última comparação desse vídeo, tem mais uma do Tomioka, e sinceramente essa aqui talvez seja a única que a gente pode fazer do pôster com precisão, se é que dá pra falar assim. Basicamente no pôster a gente tem o Tomioka usando a respiração da água, segurando a espada exatamente desse jeito que ele tá segurando. E no mangá a gente tem um take muito, mas muito parecido dele usando também a respiração da água e segurando a espada dessa forma que ele tá segurando no pôster. E é basicamente referente a um dos primeiros momentos que ele usa aí a respiração da água dentro do Castelo Infinito. Provavelmente acharam a pose legal, acharam que encaixaria bem no pôster e decidiram fazer a mesma coisa. Bem legal esse detalhe, e eu diria que também é um match conclusivo. Antes de mostrar pra vocês essa última imagem, ela tem uma pitadinha de spoiler, mas assim, é aquele spoiler pequenininho que não vai estragar a sua experiência, tá? Então fique por sua conta e risco. Basicamente, na imagem oficial do anime, do filme do castelo, a gente tem o Tanjiro de costas, meio agachado pelo que parece que ele tá mexendo na espada dele, ou quase pronto pra sacar. E pra quem já leu o mangá, sabe que é mais ou menos exatamente isso que ele vai fazer, porque quando a gente vê esse momento no mangá, o Tanjiro também tá agachado, também tá com a sua espada, e num local um tanto quanto parecido com esse que é mostrado ali pelos arredores da imagem do filme. E o Tanjiro tá mexendo na espada dele, ou numa posição de sacar a espada, justamente por quê? Por conta dessa outra imagem aqui que o Tanjiro saca a espada dele pra acabar com um demônio pequeno, meio aleatório que aparece por ali. E aqui mais uma vez eu acredito de verdade que a gente tem um match conclusivo, a gente tem mais um match que deu certo, que faz sentido por conta do ângulo, por conta do local, da posição do personagem, e sinceramente eu acho que desse aqui vocês não vão discordar. Se tiver algumas discordâncias, também não tem problema, pessoal, eu quero muito
muito saber a opinião de vocês aí nos comentários, de todos que a gente analisou, quais vocês acham que faz sentido e quais vocês acham que eu, sei lá, dei uma de biruleibe aqui. E assim, pessoal, a gente até tem a imagem do Castelo Infinito mesmo, que é gigante, a proporção, toda a ambientação e a quantidade de prédiozinhos e casinhas, tudo é expandido nessa imagem, chega a ser bizarro aos olhos mesmo. E claro que no mangá, por mais que o Castelo Infinito seja bem legal, não se compara, não chega aos pés do que o anime, do que a Ufotable, né, vamos ser sinceros, conseguiu criar com essa ideia do Castelo Infinito. Então, de verdade, uma salva de palmas pro Ufotable, porque os caras não estão de brincadeira. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, deixa nos comentários quais dessas comparações vocês acham que fez sentido, as que vocês acharam que eu dei de maluco, vocês podem falar o porquê que não faz sentido, e se vocês acham que, na verdade, é outro momento isso aqui, Seth, você analisou errado por conta disso. Deixa nos comentários. Deixa o like no vídeo também, se inscreve no canal. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!